Quer alavancar a produtividade da sua obra com mais inteligência e integração total de suas equipes? Bem-vindo ao Agilin, o primeiro aplicativo de gestão da construção civil que leva para o canteiro o conceito Lean Construction 4.0. É mais produtividade e inteligência em tempo real. Com o Agilin, você simplifica e reduz todo o fluxo de gestão da sua obra para apenas 4 etapas. Agilin Planner. Planeje a sua obra de forma simples e intuitiva, utilizando a metodologia da linha de balanço. Com o Agilin App, além de ter toda a visão do planejamento no canteiro, é possível cadastrar funcionários e alocar suas equipes nas tarefas planejadas. Nas estações Agilin, as equipes têm acesso aos pacotes de trabalho, gerando integração e atualização do planejamento em tempo real. Destaque para o Andon integrado ao Agilin, que alerta sobre problemas na produção, diretamente do campo para o painel de performance aplicativo. A cada pacote de trabalho concluído, receba um alerta no aplicativo para a inspeção da qualidade. Viu só? Além de reduzir processos e acelerar a produção, o Agilin gera indicadores a respeito da produção, além de planos de ação em tempo real que podem ser acessados em diversas plataformas, inclusive via WhatsApp com chatbot 24 horas. Agilin, a gestão moderna da construção civil na palma da sua mão. Pronto. Vamos lá, então. Então, pessoal, boa noite. Vamos aqui iniciar o nosso webinar, né? O webinar que tem como objetivo falar um pouquinho sobre construção 4.0, novos métodos e tecnologias aplicadas nos canteiros de obras. Eu sou André Kinderé, sou um dos sócios da Aval Tecnologia, e é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar recebendo vocês aqui nesse nosso evento, tá? E a gente tem como objetivo hoje trazer para todos esses participantes uma visão bastante prática de como essas novas tecnologias podem ser aplicadas no dia a dia das obras, E aí a gente, para trazer isso de uma forma extremamente prática, como eu falei, a gente vai ter aqui 2 convidados que são referências em inovação no nosso setor, que é o Luiz Henrique Ceotto, e o Fabrício. Agradecer primeiramente a participação de vocês, a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente, compartilhando conhecimento, e trazendo, disponibilizando um dos bens mais valiosos que a gente tem, que é o nosso tempo. Então, obrigado pela participação de vocês e por terem acreditado nesse nosso projeto. E a gente vai, a dinâmica desse nosso encontro, a gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, bem objetiva, a gente, inicialmente, vai estar falando, até eu brinquei com eles antes, a gente vai estar falando um pouquinho, inicialmente, sobre software, e no segundo momento a gente vai falar sobre o hardware, eu estou chamando software, esses novos aplicativos, novas tecnologias, como trazer isso para dentro das construtoras, independente do porte delas. A gente percebe que hoje, você ser uma empresa de médio e pequeno porte não é desculpa para você estar tendo acesso às novas tecnologias, E o Ceotto, que tem essa grande experiência na industrialização da construção civil e ganho de produtividade, vai falar um pouco do que eu estou chamando de hardware, que são esses métodos construtivos industrializados que proporcionam para a gente uma grande redução do tempo de produção das nossas obras e dessa nossa dependência de mão de obra, de um grande efetivo dentro dos canteiros para poder produzir. A gente estava até conversando mais cedo na reunião do InovaCom, o pessoal comentando sobre, o Sérgio Kemmer fez uma apresentação lá bem interessante, e falando sobre que aí, pelo Sul, algumas empresas já começando a falar sobre apagão de mão de obra. Então, além do fator da necessidade da gente industrializar, a gente ainda pode passar por essa dificuldade, de ter uma melhora no nosso setor e já começar a ter dificuldade na mão de obra para conseguir produzir os nossos empreendimentos, as nossas obras de infraestrutura. Então, assim, inicialmente eu vou pedir para cada um vamos começar com
no primeiro momento com o Fabrício, no segundo momento com o Ceoto. Eles vão fazer uma explicação, uma explanação sobre o assunto, né, de cada um. E, ao final, a gente vai abrir para as perguntas, para vocês estarem interagindo com os palestrantes, né? Fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para a gente estar trocando ideias, né? E para estar participando, para tornar esse nosso momento mais interativo possível, tá? Então, vamos dar logo início ao nosso evento. Vou passar a palavra para o meu amigo Fabrício, né, para ele estar falando um pouquinho sobre essa questão dos softwares na construção civil, na tecnologia, né, dentro dos canteiros de obras, tá? Fabrício, mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela parceria de sempre, por acreditar nos nossos eventos, e passo a palavra para você tocar aí esse nosso primeiro painel. Fala, André, obrigado, cara, obrigado pelo convite. É prazer estar de novo aqui com o pessoal da Aval, né? Se fazendo ouvir aí no Nordeste do país. Sempre um prazer estar conectado com vocês. É um prazer também participar aqui com o Luiz Henrique Ceoto. Hoje à tarde ainda estava lendo um artigo dele bem interessante, falando sobre algumas coisas que não estimulam a nossa cadeia a se tornar mais produtiva, né? E apesar de tu ter me convidado para falar sobre software, eu vou começar falando sobre outro assunto, sobre gente e sobre processo. Eu, apesar de estar, né, intimamente ligado à questão do software, hoje eu trabalho aqui, sou diretor de operações do Cienge, né, uma plataforma voltada aí para a gestão da construção civil, com 3.300 clientes no Brasil. Frequentemente eu tenho recebido dos clientes e de não clientes a pergunta, né, que software eu compro para usar na minha empresa? E quais aplicativos eu coloco para poder melhorar a produtividade da obra, né? E essas perguntas, na verdade, elas são precedidas de algumas questões, e eu gostaria de, na verdade, trazer isso hoje para o debate aqui e provocar as pessoas com isso, porque eu acho que a pergunta sobre o software ela é decorrente dessas avaliações e dessas impressões que devem ser colhidas um pouco antes, tá? Vou colocar aqui na tela uma rápida apresentação para a gente poder acompanhar o raciocínio. Só um minutinho. Só me confirma aí, André, a pergunta que mais se faz hoje. Está aparecendo na tela, meu caro? Bom, gente, minha provocação aqui hoje é gestão e tecnologia para todos os bolsos, né? Ou seja, o que eu quero colocar para vocês eu acho que não existe mais desculpa para a gente não fazer boa gestão e para usar a tecnologia como ferramenta de trabalho em qualquer tamanho de empresa, né? Só que quando a gente vai falar de gestão e tecnologia, via de regra vem a pergunta que é quanto custa a gestão e quanto custa a tecnologia para fazer gestão. E eu tenho feito uma pergunta de volta para essas pessoas que é quanto custa a não gestão e quanto custa a não tecnologia. Porque quando a gente contrata um software, contrata uma pessoa, contrata uma consultoria, uma metodologia, né, obviamente a gente vê a fatura, né, a gente vê a conta chegar no final do mês para poder pagar. Só que quando a gente não faz isso, a gente não mede o quanto está custando para a gente não fazer a gestão ou não usar a tecnologia para melhorar a produtividade. Então, o meu raciocínio vai na linha de, eu acho que hoje, as pessoas que, de fato, se propuserem a se dedicar um pouco, estudar um pouco, elas têm hoje à mão um rol de informações, de metodologias e de ferramentas que permitem a qualquer tamanho de empresa, a qualquer tipo de profissional fazer uma boa gestão do seu negócio e fazer uma boa gestão do canteiro de obras, né? Então, a minha provocação é essa, ou seja, em que nível for, cara, não tem mais desculpa para não fazer boa gestão, né? Porque hoje, e a pandemia, eu acho que ela ressaltou isso, o acesso ao conhecimento, né, que é o que eu devo fazer, ou seja, antes de perguntar que software usar, eu acho que, cara, as pessoas têm que ter muito claras o que elas querem resolver, qual é o ponto da gestão, qual é o ponto da inovação no canteiro que elas querem mitigar, que elas querem melhorar. Então, hoje o conhecimento está disponível e basicamente sem custo, né?
você hoje encontra benchmark de qualquer coisa que você queira fazer na internet. Ou seja, independente do tamanho da empresa, independente do tipo de abordagem que você queira dar, você encontra hoje estudos de caso, exemplos, vídeos, depoimentos para qualquer coisa que você queira na internet. Hoje você pode contratar, obviamente que não aquelas pessoas que estão no canteiro de obra, mas consultoria, administrativo, apoio técnico, você consegue contratar hoje em qualquer local do Brasil, a pandemia provou isso, né? Ou seja, você não precisa mais ficar restrito às pessoas ou o profissional que tem na sua cidade para poder agregar algum tipo de conhecimento, algum tipo de novidade, algum tipo de inovação na gestão do seu negócio. E outra coisa que tem crescido são as novas modalidades de contratação. Você não precisa mais contratar um engenheiro, por exemplo, exclusivamente para a sua empresa, para desenvolver alguma abordagem de Lean Construction, né? Existem hoje formas de se fazer isso de forma fragmentada, compartimentada, de forma compartilhada com outras empresas. Metodologias. Hoje, cara, você encontra metodologia basicamente para qualquer coisa que você queira fazer, né? Seja para gestão de negócio, seja para aprimoramento, por exemplo, do processo produtivo em canteiro de obra, seja uma metodologia para melhoria do processo de qualidade. Então, hoje existem diversas metodologias, estão disponíveis e basicamente você não tem custo, ou seja, basicamente é o tempo seu para poder estudar e aprender. E software. E esse é o ponto que eu gostaria de desmistificar até o final da conversa, que é, hoje, obviamente, existem softwares maravilhosos, e, obviamente, que com um ticket mais alto, que resolvem muita coisa, mas você consegue hoje montar arranjos produtivos, arranjos de integração, combinações de software, basicamente para qualquer tamanho de bolso. Uma pequena empresa hoje consegue montar o seu ERP, né? Ela consegue montar um conjunto de softwares que resolve desde a gestão de financeira, gestão contábil, até eventualmente gestão de obra, utilizando um rol de softwares que tem, inclusive softwares gratuitos, para poder, digamos, melhorar o dimensionamento, melhorar a efetividade da gestão, tanto em escritório quanto em canteiro, né? E aqui eu trago um exemplo, e é um exemplo que eu gosto de dar para algumas empresas que nos procuram, que é o seguinte: quando a gente fala em gestão, né, e eu acho que esse é o diagnóstico, e essa é a pergunta que tem que ser respondida antes de usar tecnologia, eu sempre faço 3 abordagens com as pessoas. Cara, basicamente, a gestão de uma empresa, ela se traduz em 3, hoje a gente pode concentrar em 3 dimensões. A forma de trabalho, os processos que você usa para poder desenvolver o trabalho e a forma de controlar as coisas, né? Então, normalmente, quando você pega... vou pegar aqui exemplos que estão muito na moda. Quando você fala em forma de trabalho, por exemplo, vamos falar de metodologia ágil, né? Você pode ter uma abordagem de metodologia ágil para empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. Como é que isso se diferencia? Cara, numa empresa grande, você vai fazer a gestão de times, você vai ter, provavelmente, pessoas preparadas para desenvolver a metodologia, para poder aplicar a metodologia, fazer o acompanhamento, né, e fazer isso se consolidar dentro da organização. Numa empresa média, basicamente, você vai trabalhar com rotinas. Ou seja, você cria rotinas de acompanhamento e desenvolvimento de pessoas e você consegue fazer com que metodologias desse tipo funcionem, só que num grau, digamos, de menos complexidade. E como uma empresa pequena, basicamente nós estamos falando de hábitos. É você desenvolver alguns hábitos que fazem com que você melhore a performance de gestão. Quando a gente fala de processo, vamos falar de Lean Construction, por exemplo, né? Usando aqui a gestão de processo em canteiro de obra. Quando você está numa empresa grande, você tem um processo de desenho do processo, monitoramento daquilo, auditoria, você tem inspeção, né? Ou seja, o nível de complexidade para manter isso funcionando é maior. Quando você vai para uma empresa média, você está falando basicamente de regra de negócio, ou seja, é você fazer com que algumas regras de negócio parem de pé para fazer com que aquela metodologia de gestão, né, no caso aqui do canteiro de obra, se consolide. E quando você vai para uma empresa pequena, você está falando de rotina de acompanhamento. E em função desse arranjo de forma de trabalho de processo é que vem a questão da tecnologia, né? Eu acho que o que tem acontecido é que algumas pessoas, algumas empresas têm partido para a contratação de tecnologia e às vezes acabam gastando demais ou gastando errado. Por quê? Porque elas não resolveram essas 2 etapas anteriores. Então, antes de a gente falar de tecnologia especificamente, eu gostaria de
trabalhar esse ponto, puxar esse ponto, destacar isso, que é o seguinte, cara, antes de você aplicar qualquer tecnologia, seja na gestão do escritório, seja na gestão de sala técnica, seja na gestão do canteiro de obras, você tem que organizar o processo de trabalho. E aí esse processo de trabalho é que vai ditar que tipo de abordagem de tecnologia que você vai usar, né, para resolver seu problema. Então, hoje você pega para empresas maiores, cara, você tem plataformas específicas como o Cienge, você tem CRM, você tem Folha, né, você tem GED, tem o Agilent aí da própria Val Engenharia, Revit, BI, ou seja, ferramenta para resolver problema não falta hoje, né? A questão que eu tenho visto é como usar, como integrar e como aplicar cada uma delas numa determinada parte do processo, tá? Quando você vai para a empresa média, você tem aí o Cienge, nós mesmos agora estamos desenvolvendo uma ferramenta voltada para empresas menores, Cienge Go, a própria Agilent está fazendo uma versão mais enxuta para poder atender esse mercado, né, de empresas menores. Cara, o famoso Excel, né, invencível Excel, resolve quase tudo, o famoso Bombril, né, a gente usa para muita coisa, e o Excel tem ferramentas agora de integração maravilhosas, né, você tem softwares como Pipedrive, ou seja, existe um rol de soluções que podem ser aplicadas. Quando você vai para uma empresa pequena de construção civil, você tem também ferramentas específicas como o Cienge Go, né? Existem outras no mercado, obviamente. Você tem Project, você tem Office 365, você tem o Google Suite. E aí eu trouxe um outro exemplo de uma empresa que esses dias eu estava conversando com o dono, em que ele montou a solução dele, né? Ele usa Conta Azul para fazer a gestão financeira contábil, ele usa o Project, ele faz a gestão de Lean Construction no Trello, e ele integrou o Trello com uma planilha no G Suite e ele montou o arranjo dele. Ou seja, ele usa gestão, metodologia ágil para gerir a equipe dele, e ele usa Lean Construction aplicado à construção, ele faz pequenas casas, só que ele não usa nenhum software específico da construção civil. Só que na conversa com ele, o que ficou muito claro? Cara, ele tem muita clareza do que ele quer fazer, do que ele quer controlar, né? Então, eu acho que sim, se eu pudesse chamar atenção para um ponto, era esse, antes de a gente falar especificamente das ferramentas para a construção civil. Tem alguns pontos que eu acho importante ressaltar, e que isso a gente tem identificado, né, avaliando a evolução dos nossos clientes, é uma base considerável. O custo de gestão caiu consideravelmente, gente. Hoje, as pessoas que trabalham em gestão de empresas, elas têm um índice de produtividade bem maior do que tinham há pouco tempo atrás. As ferramentas têm propiciado isso. O custo da tecnologia caiu demasiadamente, ou seja, hoje tecnologia é barata e tem um ponto importante que até pouco tempo atrás, para você usar tecnologia, você precisava obrigatoriamente ter infraestrutura para poder ter tecnologia, né? Você precisava de servidores, você precisava de aplicação interna, você precisava de redes internas. Hoje em dia, com o advento do SaaS, basicamente a demanda de ter especialistas em tecnologia dentro da empresa, ela desapareceu, né? Obviamente, assim, sempre precisa de uma coisa ou outra, mas o nível de complexidade é muito mais baixo, né? Então isso ele é uma remoção de um gargalo e de fato assim a gente tirou um impeditivo para que um número bem maior de empresas pudesse acessar tecnologia, que era uma coisa até pouco tempo atrás inviável, né? Os softwares vão começar a fazer o trabalho braçal, ou seja, aquele trabalho, digamos, mais raso, como lançar uma nota fiscal, fazer uma baixa, apropriar um insumo, fazer uma conciliação entre pedido e nota fiscal, os softwares vão começar a fazer, né? Isso, e até vou mostrar um exemplo aqui para vocês. E acho que o grande advento, o que mudou o jogo, foi o advento das integrações, né? O que tem permitido com que a gente hoje escale esses modelos e a digitalização dos canteiros e das empresas foi o advento das integrações. Até 5, 6, 7 anos atrás, integrar um software a outro era um negócio extremamente complexo, né? Hoje, isso vem reduzindo de complexidade até o ponto em que, usando eventualmente um integrador específico, pega um Zapier da vida, você consegue conectar 5, 6, 7, 8 ferramentas, né, sem ter grandes conhecimentos de tecnologia. Então, acho que a gente vive já esse ponto de virada e a gente tem visto isso. Então, eu não vejo mais assim
argumentos plausíveis para que uma empresa não use tecnologia para gestão, e inclusive gestão de canteiro. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu trouxe, isso aqui é uma tela do Cienge, né? A gente está agora soltando isso aos poucos para os clientes. Isso aqui é uma conciliação entre uma nota fiscal e um pedido, ou seja, lá no Cienge você faz o orçamento, né? E do orçamento você depois emite lá as ordens de compra, os pedidos, e aí quando você faz a compra, chega uma nota fiscal, você tem que fazer a amarração entre a nota fiscal e o pedido, né? Isso até pouco tempo atrás era feito na unha, feito na mão. Hoje em dia, por exemplo, vocês já conseguem ver aqui, o software, você escolhe um item, o software já sugere quais itens ele entende que deveriam ser apropriados, e com o tempo o software vai aprender isso aqui e ele vai começar a fazer esse tipo de atividade sozinho. Ou seja, existia um custo para você fazer a operação do ERP dentro do seu negócio, que ele com o tempo agora passa a diminuir, né? Porque as pessoas que eram necessárias para operar um ERP, elas vão ter a demanda delas reduzida, ou então vão ter o tempo delas realocado, ou seja, ela deixa de fazer uma atividade mais braçal e passa talvez a fazer uma atividade um pouco mais intelectual, um pouco mais de geração de valor, né? Isso aqui é interessante para quem trabalha com incorporação. Todos os meses você tem que ir lá atualizar os seus índices, né? O IPCA, o GPM ou o CUB, gerar os boletos, gerar um arquivo KNAB, subir o arquivo KNAB no banco, registrar o boleto, o cliente paga 1, 2, 3 dias depois, você importa o arquivo KNAB e faz. Hoje em dia, por exemplo, o Cienge está integrado ao Banco do Brasil. Hoje eu consigo, por exemplo, montar uma regra de indexação de carteira que vai funcionar para todo o período da obra. Ou seja, imagina que você, durante o período da obra, você não tem mais que mexer no processo de geração de cobrança do empreendimento. Ou seja, aquele trabalho que o financeiro fazia todos os meses para isso, ele não faz mais. Hoje é tudo gerado pelo Cienge, registrado no banco, o cliente paga no banco, o Cienge reconhece o pagamento, faz a baixa automática desse pagamento, né? Ou seja, sem a operação humana. Então, isso vai tornar o quê? A demanda de pessoas para a gestão menor, ou seja, vai ficar mais barato ter gestão. E aqui, chegando no final, hoje à tarde, quando a gente tinha conversado sobre essa questão de falar sobre tecnologia no canteiro, eu falei, cara, eu vou fazer um exercício. Eu tenho 15 minutos para listar tudo o que eu conheço de solução que hoje eu já apliquei ou eu conheço que está sendo aplicado em canteiro de obra na sequência em que isso acontece. E eu comecei a fazer aqui uma relação de softwares de baixo custo a alto custo que cumprem funções específicas dentro do canteiro de obra. Então eu peguei ali desde projeto, gestão de projeto, orçamento, planejamento, compras, acompanhamento, pós-vendas e gestão de pós-vendas. E fui listando em cada uma das etapas todos os softwares que eu conheço que fazem esse tipo de atividade. E se vocês olharem dentro desse software, dentro desse quadro aqui, nós vamos encontrar softwares específicos da construção civil, não específicos da construção civil, softwares que são de custo muito baixo ou até gratuito, e até softwares que realmente são caros, né, e que fazem trabalhos muito específicos e muito robustos para projetos mais sofisticados, né, voltado para BIM e tal. Então, André, de forma bem resumida, cara, esse era o recado que eu queria dar, né? E eu não queria entrar aqui especificamente em falar de ferramentas, porque se alguém quiser perguntar qual ferramenta usar, isso eu posso responder num outro fórum. O que tem, de fato, me preocupado nos últimos meses é as pessoas, talvez, estarem com a impressão errada, né, de como construir o método e a forma para poder chegar a contratar uma ferramenta e, eventualmente, não fazer isso imaginando que esse processo é um processo caro, né? Então, com isso, eu acho que o recado que eu queria dar era esse. Gestão hoje, cara, está à mão, ela é plausível e possível de ser feita. Tecnologia está disponível, mas antes de partir para a tecnologia, que ela é abundante e está cada vez mais simples de aplicar, primeiro prepara o seguinte, o que você quer resolver e como você vai resolver, né? O último quadrinho de recados aqui é isso. A boa notícia é que temos recurso para quase tudo hoje. Cara, eu particularmente não consigo imaginar um problema que a gente não consiga resolver hoje
com tecnologia e gestão. A informação está disponível e está de graça. A cadeia da construção começou a entender que saber o que fazer, né, é mais importante do que como fazer, porque acho até que o Ceoto vai falar depois da parte de industrialização, né? E aí eu acho que a gente vai começar a ter um nível de sofisticação na cadeia da construção mais complexo, e a gente vai ter que dedicar mais tempo a decidir o que fazer e não como fazer. Se a gente for olhar hoje, a gente concentra muito tempo na cadeia da construção discutindo como fazer as coisas e não o que fazer, né? O método é mais relevante que a tecnologia, né? Cara, a tecnologia, eu até brinco ali, a tecnologia ela acelera a coisa, né? Se você estiver fazendo uma coisa errada, você vai fazer uma coisa errada mais rápido, tá? Então, a tecnologia ela é um meio, né? É uma forma de acelerar o processo, de dar precisão para ele, de metrificar. Então, antes de você escolher a tecnologia, faça as perguntas corretas para ver que problema você quer resolver, tá? As atividades mais simples serão automatizadas e as pessoas vão ter que se dedicar às atividades mais complexas, tá? E é bem possível, e aí eu já começo a ver alguns sinais de que em breve as construtoras incorporadoras se tornem montadoras. E aí a gente vai ter que se dedicar muito mais a entregar valor e menos no problema construtivo. A gente gasta um baita tempo hoje concentrado no problema construtivo e a gente dedica pouco tempo, de fato, a construir uma entrega de valor robusta, né? Eu acho que tem um caldo se formando, eu acho que tem aí um cenário, um ponto de virada que tá quase lá. Eu li um artigo até do senhor hoje à tarde que fala um pouco disso, né? Reforma tributária, arranjo financeiro. Eu acho que tem uma série de fatores aí se consolidando e acho que assim, quem conseguir se antecipar um pouquinho, entender metodologia, entender forma de trabalho, agregar tecnologia para fazer as coisas e conseguir começar a lidar com esse cenário mais complexo, eu acho que quando essa virada vier, essas pessoas vão estar mais prontas, essas empresas vão estar mais preparadas para esse cenário novo, e é um cenário, acho que ele é novo, eu acho que ele é um pouco diferente, mas eu acho que ele é abundante, eu acho que ele não é um cenário de escassez, não. Acho que tem muita coisa para ser feita ainda no Brasil. Meu recado era esse, meu caro, espero ter sido conciso, claro e rápido, para deixar tempo para o Ceoto falar. Show, Fabrício. Obrigado pelas contribuições, né? Já fiz algumas anotações aqui bem interessantes, né? E achei legal aí que você falou aí, já deu o gancho para o Ceoto assumir, né? Quando você falou aí, é possível que em breve construtoras e incorporadoras se tornem montadoras, né? E é isso que eu vejo que o Ceoto busca, né? Sair do centímetro para o milímetro, né? Buscar produtividade e industrialização dentro dos canteiros, né? Então, Ceoto, mais uma vez agradeço a sua presença e vamos, se você puder iniciar aí sua apresentação, está todo mundo ansioso aqui para lhe ouvir sua experiência, né? E esses novos métodos que você tem trazido aí nas suas obras. Obrigado, André. Sem perda de tempo, você já deu certo Show! Tá dando... Bom, senhores, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço o convite do André. E, basicamente, a ideia foi a gente mostrar um pouco do que eu estou fazendo aqui com a minha empresa, né? Eu e meu sócio, e mostrar para vocês que a industrialização da construção, a altíssima produtividade e a agilidade que tudo isso acontece numa empresa, pode ser para uma empresa grande, pequena, o mundo hoje vai ser sempre dos mais ágeis. Vocês vão ver que nós já estamos em 4 edifícios, eu tenho somente 8 pessoas comigo, né? Só 8 pessoas, a minha empresa são de 8 pessoas. E se eu consigo, com essas 8 pessoas, talvez com mais umas 2, 10 pessoas, eu consigo gerenciar a construção de 5 ou 6 edifícios, pelo menos, né? Edifícios de 16 a 20 pavimentos. Tá? Então, toda vez que você opta por sistemas industrializados, claro, você tem que dar uma ênfase gigante, né, na parte de software e na parte principalmente de projeto, né, o uso do BIM e tudo. Você tem que dar um apoio à obra muito grande de planejamento,
mas, em compensação, a empresa, como um todo, fica muito mais leve, né? E, portanto, seus custos fixos ficam mais baixos. Bom, basicamente, a minha empresa foi criada há 3 anos atrás, e ela foi criada no curso, eu fiz um curso lá de 2 anos no MIT, né? De liderança e inovação, e eu tinha que usar uma empresa como referência, né? Então eu acabei usando o mercado imobiliário brasileiro. Eu comecei a imaginar uma empresa que ficou tão redondinha que, quando eu terminei o curso lá, vim para o Brasil, eu falei, eu vou implantar aqui os exercícios que eu fiz lá no MIT. Então, basicamente, foi criada há 3 anos, né? Não chega a 3 anos, 2 anos e meio, e ela é focada fundamentalmente em edifícios de médio e alto padrão, de 8 a 20 pavimentos. Tá? Poderá um dia chegar a mais de 20? Sim, não vejo qualquer problema, mas hoje eu estou focando, porque são terrenos pequenos, de 600 a 1.000 metros quadrados. São terrenos dos melhores bairros de São Paulo, no primeiro momento, e se nós sairmos de São Paulo, né, provavelmente vai ser Belo Horizonte, a segunda cidade. Nós também vamos procurar terrenos pequenos, porque nós precisamos sair do foco das grandes construtoras. Nós somos uma empresa pequena, muito ágil, mas com pouca disponibilidade de capital, né? Então, nós não queremos competir com grandes empresas, tá certo? Não queremos ter grandes estoques de venda. Assim, e terrenos entre 600 e 1.000 metros quadrados são terrenos, entre aspas, micados, né? As grandes empresas não se interessam muito, né, por esses terrenos. A construção, mesmo que nos bairros mais valorizados, que são muito restritas ao tráfego de caminhões e tudo, né? Nós ainda vamos fazer construções muito rápidas e de alta qualidade. Construções que vão durar de 6 a 12 meses. Tá? São edifícios feitos com gerenciamento digital, porque a ideia são edifícios pequenos, mas normalmente o edifício pequeno tem um condomínio alto. Esse não, tem um condomínio baixo, e você pode gerir o edifício, gerir o seu apartamento, tudo através da internet, né? Também nós estamos criando, né, não só para residencial, como para comercial também, o que nós chamamos de empreendimentos on demand. Ou seja, você bate o olho, tem uma possibilidade de terreno, uma oportunidade local, no final do ano, quer dizer, em menos de um ano, eu estou com o empreendimento pronto. Nós não vamos ter ciclos, como a maioria das construtoras, entre começar a comprar terreno e entregar obra, chega até 8 anos, né? De 6 a 8 anos. Né? Entre a gente enxergar, ver o terreno e entregar, é entre 12 meses, entre 10 a 14 meses. Né? É 1/3, mais ou menos, pelo menos 1/3 a 1/5 do que as demais empresas. Então, por que nós estamos vendo a oportunidade nesse sentido? Né? É como a reforma tributária tende, né? Só se der um azar, né? Mas ela tende à isonomia tributária entre processos artesanais e industrializados. Hoje, né, os industrializados pagam de 18% a 22% de ICMS. Já os artesanais pagam somente de 2% a 5% na mão de obra. Então, assim, disparado um peso gigante que está fazendo a nossa construção civil estar atrasada há 50 anos. Né? Estamos numa revolução do sistema financeiro, com a entrada de internet banking, né, e fintechs. Isso vai fazer com que os bancos fiquem mais abertos a financiamentos e outras formas de financiamento. E se nós tivermos um mínimo de liderança setorial, né, nós vamos poder ter forma de produtos financeiros para preparar o cliente antecipadamente para a compra. Porque hoje o cliente finge que compra, a gente finge que vende, o cara vai comprar pão, no meio do caminho ele resolve comprar um apartamento. Ele entra completamente sem preparo, e não é feito isso no primeiro mundo. Né? As pessoas se preparam, né? Então o cliente se prepararia em 2, 3, 4 anos, tá? O banco conhece ele, e aí o banco daria uma carta de crédito. Então, em vez dele comprar o imóvel na planta, esperar 3 anos, 4 anos para poder se mudar, né? Ele compra um imóvel pronto, ou quase pronto, né? Incentivando a velocidade das construtoras. Hoje nós temos grandes investidores em imóvel para aluguel, espaço de terrenos pequenos, em bairros valorizados, né? Esses espaços que nós não iríamos competir com as grandes empresas, né?
Então, a ideia foi reverter esse ciclo, né? O ciclo da incorporação imobiliária está quase levando a incorporação imobiliária para altíssimos riscos, né? E inclusive, a sua viabilidade está comprometida, que basicamente a incorporação tradicional começa com prazos longos, né, para o cliente poder pagar, custos fixos altos, porque durante esse prazo você tem custo fixo do projetista, você tem o custo fixo da própria empresa, né? Então, assim, é custo fixo, custo financeiro alto, né? Apesar da gente estar feliz com os juros, né, que nós temos hoje, mas ainda é um juro alto, né? Para o mundo inteiro. A gente hoje, para capital de giro, a gente está pagando 8%, 9% ao ano. Isso é um absurdo. O capital de giro nos Estados Unidos hoje está a menos de 2%, 2,5%. Né? Quando eu tenho, não adianta eu ter, o setor ele olha muito a margem de lucro. A margem não adianta nada quando o tempo é muito grande. Né? Então, o que acontece? O nosso setor, nós estamos com baixíssimas taxas internas de retorno, que é a velocidade de entrada de lucro na empresa. Não adianta ter lucro alto se leva 8 anos. Né? Não adianta, a minha margem é de 40%. Aí você vai ver a margem de 40% dele em 6 a 8 anos. É melhor investir na cadeia de poupança e não construir. Né? E com prazo muito grande, altos riscos. Então, a ideia foi a gente reverter tudo isso num ciclo de negócio muito mais rápido. Basicamente, nós bolamos o quê? No instante zero, é o instante da compra do terreno. Já é claro que tem algumas coisas anteriores, que a gente faz estudos, né? Mas o instante zero, a gente compra o terreno. Depois de exatamente um mês, né, a gente tem um banco de soluções construtivas, no máximo em um mês nós estamos entrando com o projeto de prefeitura para aprovação. Aqui em São Paulo, e é no aprove rápido, né? Aqui em São Paulo, o aprove rápido aprova entre 3 meses, né? No máximo 4 meses. Portanto, lá pelo 4º mês, a gente está pronto para iniciar a obra. O lançamento e início da obra é simultâneo. Eu não tenho stand de venda, eu não tenho apartamento modelo, todos os custos, né? A própria obra. A obra é tão rápida, mas tão rápida, que ela mesmo é o stand de venda que eu preciso. Né? Então, aqui entra o investidor, né? O investidor entra aqui, ele paga, eu dou mais de 10% do valor do terreno aqui, às vezes 20%, o investidor me ressarce, paga o terreno nesse momento, né? E aí eu começo a construção imediatamente. A construção varia de 8 a 12 meses. A última obra que nós fizemos, ela foi já dar para 8 meses. Eu fiz em 10, né? Estamos entregando agora, semana que vem. É um edifício de 10 lajes superpostas aqui no Ibirapuera. Por causa do Covid, nós tivemos um impacto, os nossos fornecedores tiveram muito impacto, então mas a ideia é entre 8 e 12 meses. Né? No 12º mês, né? Portanto, a obra está terminada, a gente começa, então, a desligar a obra para o banco e receber o dinheiro. Né? Então, o ciclo do investidor, né? É menos de 6 meses. A gente olha aqui o ciclo do investidor, porque ele não paga à vista, né? Ele vai pagando ao longo da obra. Né? E também, à medida que ele vai fazendo as vendas, né? A maior parte das vendas aconteceram. Eu não tenho mais obras chegando no final sem ter vendido. Né? Então, o giro do investidor é menor do que 6 meses. É muito rápido. Né? E eu tenho uma margem de 15% a 20%, a taxa interna de retorno aí, nossa, chega a 40%, 50%. Gente, 40%, 50%, hoje em dia, nem cocaína irrigada possibilita esse tipo de giro. Né? O que a gente faz é a gente baixa a taxa interna de retorno para 25%, baixando o preço do imóvel, de modo a poder vender mais rápido. Né? Nós estamos com 2 linhas de trabalho, né? Uma que é em foco do projeto, que é essa que eu falei, de 8 a 12 meses, e agora estamos desenvolvendo uma em foco de produto, que é construção tridimensional, estamos desenvolvendo com a Lafayette, né? E serão obras de porte semelhante, né? Embora menos pavimento, nós vamos até 8 ou 10 pavimentos, 12 pavimentos no máximo, mas nós vamos fazer obras em 3 a 4 meses. Tá? É muito fácil falar nesses prazos curtíssimos, né? Mas não é fácil. Né? Então, eu busquei muito a experiência na indústria automobilística, me inspiro muito, né? E eu vi o seguinte, 2 coisas eu achei fundamental, né? Que eu estou trazendo para mim, que eu
trouxe, né, e estou cada vez desenvolvendo mais na minha empresa. Primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte: para você ter produtividade, você precisa ter velocidade. E você só tem velocidade se você tiver precisão. É nessa escala. Precisão, com isso eu tenho velocidade e com isso eu tenho alta produtividade, né? Então, o que num carro garante a precisão, né? É a própria estrutura do carro, é o chassi ou plataforma, né? Ela hospeda todos os sistemas. Na verdade, né, as montadoras só têm o chassi, né? Todo o restante é feito off-site, né? O site aí seria o site da montadora, né? É feito fora e é montado aí, né? É a peça de precisão e também o elemento resistente, né, do veículo. O que seria o nosso chassi, né? O que nós adotamos como chassi na nossa construção aqui da UBIC, né? É a estrutura, né? Então, todos os demais componentes industrializados, né, eles podem ser aplicados na estrutura, porque a estrutura vai ter que ter precisão. Porque se eu começar... não adianta eu utilizar sistemas pré-fabricados, sistemas industrializados, se a estrutura for uma estrutura imprecisa, porque eu vou ter que colocar os famosos bacalhais, os ajustes, aí a produtividade foi embora, né? E, basicamente, uma outra coisa bastante... No nosso caso, né, nós adotamos o chassi como uma estrutura metálica. Por quê? A estrutura metálica ela é naturalmente precisa, enquanto a estrutura de concreto é naturalmente imprecisa. Você consegue alguma pressão na estrutura de concreto, só que você precisa de um esforço humano muito grande. A estrutura de aço não, é normal, ou seja, se você não permite solda na obra, a solda só em fábrica e centro de serviço, e não sobra peça, provavelmente, né, se você não cometeu nenhuma barbaridade, provavelmente a estrutura está certa, né, e com precisões aí de 5 a 10 milímetros, né? E aí todos os demais sistemas industrializados são fixados nesse meu chassi, tá certo? Que é uma estrutura metálica. E todo o sistema de projeto, com a participação dos outros fornecedores, é feito em BIM. Uma coisa interessante que eu também aprendi é que a indústria automobilística tem pouquíssimos fornecedores, né? Tem entre 15 e 18, 20 fornecedores no máximo, né? Nós temos 200, 400, 800 fornecedores diferentes, entendeu? Ou seja, a gente não consegue nem conversar, né? Eles extraem, através da participação conjunta em projeto e tudo, eles extraem valor dos seus fornecedores, eles comprometem os fornecedores, né? Na construção civil, não. A gente mal consegue contratar, a gente solta tudo na mão deles, controla muito pouco, só sabe gritar, né? Então, assim, a gente faz um gerenciamento de caos. Eu quero fazer o contrário, né? Então, hoje as minhas obras estão com 30, 35 fornecedores no primeiro giro, né? E eu quero chegar a 20 fornecedores agora no segundo giro de obras que nós estamos tendo. Então, esse é o primeiro prédio nosso, que já está sendo entregue agora, tá? Já começa a entrega semana que vem dos apartamentos, né? E o que é esse prédio? Um bairro super valorizado, está aí a nossa estrutura, né? A estrutura metálica, né? É toda projetada, né? Através de BIM, nos mínimos detalhes, cada parafuso, cada plaquinha, tudo, né? Então, vocês podem ver assim, um nível de... E aqui do lado esquerdo você vê a estrutura, né? O meu chassi, e o chassi projetado em BIM não tem diferença nenhuma. Até a chapinha de ligação da fachada pré-fabricada já vem, né? A quantidade de parafusos não tem erro nenhum. A maquete eletrônica que nós temos é exatamente aquilo que nós executamos, né? Aqui uma outra vista, você vê que tem aqui o furinho, né? O espaço para passar os sistemas elétricos e assim por diante, né? Essa é uma obra, né? A estrutura dessa primeira obra foi feita em 1 mês e meio, 40 dias, né? Foram 10 lajes em 40 dias, né? Foi utilizado laje pré-fabricada. A gente, às vezes, utiliza também laje pré-fabricada, steel deck. Depende muito do preço. O steel deck, tudo que é metálico no Brasil, sofre muitas variações, principalmente chapa fina, que sofre concorrência da indústria automobilística, né? Sistemas hidráulicos, todos pré-fabricados, né? Então, nós pré-fabricamos as bases das paredes hidráulicas. Em vez de pré-fabricar o banheiro pronto ou a parede hidráulica, não. Nós pré-fabricamos a base da parede hidráulica que foi feito pela Barbie para a gente, né? Onde tem todo o sistema de esgoto de água cinza, esgoto
esgoto negro, né? E a água quente e água fria, né? Então, esses módulos, né? Nós começamos com 8 módulos, hoje nós só vamos ter, nós enxugamos, né, para 4 e eu quero agora fazer apenas dois módulos, né? Pode ser qualquer módulo, o arquiteto pode usar qualquer módulo, mas tem que ser esses daí, né? Então, tem os vários módulos, que é a base, né, a base da parede de drywall, todo o sistema hidráulico, né, e sanitário está aqui dentro e está previamente testado de fábrica, né? Então, aí, ó, o pavimento tipo do nosso Urbic Ibirapuera, né? Então, esses primeiros, tá vendo? Deu para ver aqui que esse sistema hidráulico, que é a base da parede, é essa aqui, né? Esse outro aqui, que é um lado só do banheiro, é essa carenagem, esse módulo de carenagem de base, né? Aí, ó, os outros e assim por diante, tá vendo? Cada módulo, como eu falei, nós chegamos a desenvolver 8 módulos, hoje nós já vamos conseguir fazer apenas 2 módulos, né? 2 módulos vão atender, quer dizer, na verdade são 4, porque 2 e seus espelhos, né? Bom, então, para vocês entenderem, aqui eu tenho um banheiro, tá certo? Representado em BIM. O módulo desse banheiro nada mais é do que a parede, a base da parede hidráulica que vem pronta, ela não é visível mais a partir do momento que você sobe o drywall, né? Aqui, ó, aqui é uma cozinha e área de serviço, o módulo ele faz basicamente isso. Então, hoje em dia, nós temos um módulo desse e um módulo de banheiro, de um dos lados do banheiro, não precisa mais que isso, né? Então, esse é o módulo, né? Ele é feito com chapa cimentícia, estruturas zincadas, né? Chapas zincadas de alta micragem, né? Para você ter viabilidade de corrosão, poderá acontecer em 100 anos só, né? Então, aqui está o modelo em BIM, a carenagem. Todo o sistema elétrico, né? Todas as paredes são em drywall. O sistema elétrico, o sistema já vem todo cabeado, em chicotes, né? Que a gente chama de sistema polvo, né? Nós temos sistemas planos, hidráulicos planos. Pra você ter uma ideia, todo o sistema hidráulico de um pavimento desse, de 3 apartamentos, foi feito em um dia. Em 2 dias, a gente faz os 2 sistemas, um do andar de baixo e do andar de cima, e interliga com as prumadas em 2 dias, né? Então, olha, mais algumas visões. Usamos o PEX, né? O sistema polvo, né? Ele vem e é colocado já com todos os fios, né? E nós já, a próxima obra, nós vamos já tentar fazer isso já minutado. Ele vem com as caixinhas que a gente já coloca dentro do drywall, não pode ter interferência do drywall, então tem uma técnica para a gente fazer isso, né? De projeto drywall, mas a gente vai fazer, inclusive, ele vir minutado, com interruptor e tomada já instalado, né? As fachadas são fachadas em GFRC, né? Nós vamos testar agora fachadas metálicas, né? Em isopainéis, que são mais leves, né? Nós estamos agora fazendo ensaios. Então, aqui dá para vocês verem, são fachadas que recebem aditivos, né? Ultra básicos, né? Para poder chegar ao pH 14, né? De modo a não há problema de corrosão. E também nós temos fibras, né? De vidro álcool resistente para poder estruturar a fachada. Toda a fachada é agregado exposto, ou seja, no futuro é só daqui 20 anos, 10 anos, quer renovar a fachada, em vez de pintar, lava ela. Lavou, acabou, ficou nova de novo, né? Aqui uma visão da fachada, né? Aqui o edifício já praticamente pronto, tá certo? Nós estamos entregando, né? Infelizmente, essa foto é de um mês atrás, mas já estamos entregando. As vedações internas todas em drywall, tudo projetado em BIM, nas mínimas interferências, exatamente, você vê em BIM e vê o local, é absolutamente igual, né? A gente usa até realidade aumentada para poder enxergar o projeto na obra, né? E nós estamos agora fazendo esse empreendimento, na verdade, essa foto ainda é antiga, nós já terminamos a fachada, né? Então, nós estamos na metade, essa obra começou em janeiro desse ano, né? E nós já vamos terminar em janeiro, 12 meses para fazer esse prédio aqui de 14 pavimentos, né? E também temos Sabiá, é outro prédio, né, que nós vamos fazer, vamos começar a obra em novembro, né? E Alagoas, né, é um prédio que está em desenvolvimento, né? Que nós vamos começar provavelmente em março e abril do ano que vem, né? Porque está iniciando o projeto agora
e até aprovar e tudo. Então, mas março do ano que vem eu já gostaria de começar a estaquear, né? Bom, basicamente é isso. Eu quero mostrar para vocês que nós adotamos efetivamente adotamos a tecnologia dentro do nosso modelo de negócio, que a estratégia das empresas construtoras, né, e incorporadoras no Brasil é empilhar tijolo. Então, quando eles fazem o planejamento estratégico, eles falam de tudo, menos de tecnologia, né? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma tecnologia, né, que foi desenvolvida junto com nossos parceiros, né, para apoiar o nosso modelo de negócio. Tá certo? Então, é como acontece em qualquer indústria, é o uso da tecnologia apoiando o modelo de negócio, né? E hoje é disponível para qualquer empresa fazer isso. A minha empresa são 8 pessoas. A empresa é pequenininha, tá certo? E ela já apresenta uma lucratividade bastante interessante. Estamos aprendendo bastante, estamos cometendo erros. Por sorte, são erros pequenos, né? Mas, assim, e estamos evoluindo, né? E vamos cada vez aprender mais e transportar esse conhecimento para a construção tridimensional, de modo tridimensionais, que eu quero fazer obra em 3 meses, não é em 12, não. 12 já está achando que está muito longo. Basicamente é isso, André. Eu estou à disposição para qualquer debate. Legal, legal. Muito obrigado, Ceuto. Muito obrigado pela sua... Sempre compartilhando aí o conhecimento, né, de uma forma super transparente, né, Ceuto? O pessoal sempre comenta essa questão dos métodos construtivos, você abre as obras, mostra, né? E isso é admirável. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido, que está quebrando alguns paradigmas dentro da construção civil. Isso deve dar uma carga de trabalho enorme para você conseguir chegar. A gente vê aqui na apresentação, né, parece tudo muito encaixado, mas chegar nesse modelo, eu imagino o tanto de horas de trabalho, de reuniões para você chegar nesse nível. Precisa gostar, né? Precisa gostar. Eu adoro eu adoro o canteiro de obra, adoro tecnologia, adoro o projeto, né? Então, assim, não realmente dá para eu trabalho 12 a 14 horas por dia, mas nem sinto. Assim, nem sinto. Para mim, se eu não fizer isso, eu fico doido. Legal, legal. Um ponto que você comentou aqui, já começando esse debate final, né? O ponto que você comentou foi essa questão da sua equipe, né? Que você tem uma equipe muito enxuta, você tem 8 pessoas, né? Isso pelo volume de obras que você tem, é totalmente fora da curva, né? Em relação aos custos administrativos da sua obra, tá? Qual o percentual do custo administrativo em relação ao custo total da obra que você tem hoje? Hoje ele varia mais ou menos 5%. O custo da equipe administrativa. Isso, né? Se você pegar exatamente. A DI, aí eu tenho guindaste, eu tenho uma série de coisas, aí vai mais, vai para 15%, de 12% a 15%. Mas a equipe mesmo é por volta de 5%. Não, mesmo com os equipamentos, né, que são itens muito pesados, né, alguns orçamentos que a gente faz aqui, eu já cheguei a 18% de DI na obra tradicional, né, só que essa DI tem uma série de ineficiências, uma coisa que eu vejo que hoje em dia, né, até eu brinco, eu falo que em alguns momentos a coleira está mais cara do que o cachorro, ou seja, a equipe de controle de obra está ficando inviável, né? As pessoas você fala, vou colocar aqui uma ferramenta nova, e aí ele já fala, não, peraí, não vamos colocar ferramenta nova não, porque a ferramenta nova vai ter mais gente, eu já estou cheio, né? O problema é que o tempo de obra é muito grande, aí todo custo fixo, que depende do tempo, agrega custo, não agrega valor. Agrega menos valor e mais custo. No meu caso, como as obras são muito rápidas, né, a minha estrutura de obra também é enxuta, né? Eu tenho um engenheiro ou uma engenheira a cada 2 obras, né, porque eu tenho um mestre, né, a gente chama de mestre ou técnico de edificações, né, e eu tenho um encarregado administrativo. Né? Então, o mestre e o encarregado administrativo em cada obra, uma engenheira a cada 2 obras, e o resto o escritório tem que apoiar. Escritório, eu tenho uma arquiteta, eu tenho uma engenheira de custo, eu tenho uma pessoa responsável por suprimento, tá certo? Eu tenho uma pessoa de novos negócios, uma pessoa que é a diretora financeira, 2 pessoas encarregadas a parte administrativa, é muito enxuto.
É muito enxuto. O ponto que você falou aí, né, que você consegue fazer como se fosse romper com um trade-off, né? Você tem uma obra altamente precisa, né, e com um engenheiro rateado entre duas obras, né? Ah, mas a obra do seu outro são obras menores. Ah, mas são obras, mas a taxa, a quantidade de metros quadrados produzido por mês por esse engenheiro é altíssima, né? Porque a obra ela é a metade de outros empreendimentos, mas o cara faz dois ao mesmo tempo e no intervalo de tempo que o cara está acostumado a fazer ali em 24 meses, ele achata ali para, você falou, você quer chegar aí 12 meses de obra, né? Então, André, tem as minhas obras estão entre 3 a 5 mil metros, 3,5, 3.500 a 5 mil metros quadrados de área construída. E entendi. tem uma conta que a construção civil faz pouco, né, que é retorno sobre o capital, né, que eu acho que deve ser a conta que, no caso do CO2, o resultado é muito bom por causa da baixa exposição de tempo. Então, e a construção civil usa muito pouco essa conta de retorno sobre o capital. E também o risco, né, que quando você tem uma obra, quando você tem um empreendimento que ele gira em 12 meses, no máximo 14 meses, eu vejo os princípios do início ao fim, eu consigo gerenciar. Quando você tem um ciclo de obra de 4, 5, 6, giros de negócio de 4 a 6 anos, às vezes 8 anos, gente, você começa a ter uma quantidade enorme de crise no Brasil. Você não consegue, você projeta um negócio e você acaba gerenciando outro. Perfeito, perfeito. Você projeta num governo, com uma política, num cenário, e você entrega em outro totalmente diferente. Vive em outro e ainda entrega em outro. Começa uma obra com inflação e termina sem, ou o contrário, né? Um outro ponto que me chamou a atenção aqui, seu, é essa questão da redução do custo de condomínio, né? Que aí a gente percebe que, pelo menos aqui em Fortaleza, eu acho que a tendência, isso passou a ser muito representativo na questão da decisão de compra, até na valorização dos imóveis, né? Meu pai trabalha, né, até a empresa Aval, né, começou com meu pai, com avaliações e perícias, e aí dos pontos lá que influencia na inferência estatística, quando ele vai fazer uma avaliação do imóvel, é essa questão da taxa de condomínio, né? Então, pelo que eu entendi, você usa uma série de tecnologias, né? E você não tem só hardware, você também tem software embarcado no seu produto entregue. E se você puder até comentar com a gente, mais ou menos qual é a taxa, mais ou menos, qual é a redução em relação a um condomínio normal, digamos assim, que você está conseguindo aplicar nos seus empreendimentos? Aqui o condomínio em São Paulo, de apartamento de 80 metros quadrados, né? Está por volta de R$ 1.000 a R$ 1.200, né, em edifícios grandes. Um condomínio num edifício pequeno vai a R$ 2.000. A ideia nossa esse condomínio está iniciando com R$ 800, né, e está garantido por 2 anos. Entendi. E o legal é que isso não necessariamente deve significar uma queda do nível de serviço, né? Às vezes não, até você tem contrário. Mais... Aqui os nossos prédios, eu chamo que nós somos um Big Brother, né? Nós temos 72 câmeras. 72 câmeras de altíssima definição. E você, através do teu celular, estando fora, você pode gerenciar tudo. Você pode autorizar a entrada, você pode abrir a portaria e fica registrado quem abriu, entendeu? Então, assim, toda a estrutura de responsabilidade dos hóspedes, dos proprietários, né? Tudo registrado, tudo acompanhado, né? Ele pode, eu não tenho equipe, eu não tenho nenhuma mão de obra alocada lá, né? Existe uma empresa, né? Uma empresa que nós tivemos convênio que começou com a chamada portaria remota e hoje é uma empresa de facilities. Ela faz tudo, inclusive manutenção, limpeza, tudo remotamente. Você pede no teu celular, tá certo? Tudo. O cliente, se ele quiser, fala, eu preciso de alguém me ajudar a descarregar a compra e eu vou chegar meio-dia. Ele tem, entendeu? Então, assim, tudo via celular, de tal modo ele ter uma excelente qualidade de vida, gastando muito pouco. E nos melhores bairros, nos melhores locais. Legal. E outro ponto que me chamou a atenção, né? Aí, pessoal, quem tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui tirando as minhas curiosidades, eu já assisti, já é a segunda vez que eu assisto a palestra do professor Ceuto,
né? Mas um ponto interessante deve ser o tamanho da sua curva ABC de insumos em relação à obra convencional, né? Uma obra convencional onde você tem ali uma betoneira, né? Uns agregados, aglomerantes, né? Com tijolo, a quantidade de insumos que você deve ter na sua obra deve ser bem reduzida em relação a uma obra, digamos assim, tradicional. E isso para a gestão, para o fluxo financeiro, para a medição de avanço, tudo deve ser bem mais simplificado, né, do que no sistema convencional, né? Eu tenho hoje eu tenho de 35 a 38, máximo 40 fornecedores, tá? E eu quero reduzir isso agora para 20, tá? 20, 25 no máximo. Depois eu ainda vou chegar na mesma quantidade de fornecedores da indústria automobilística. Mas, basicamente, esses fornecedores são fornecedores de alta capacidade, né? E nós estamos capacitando eles para eles serem integradores. Então, por exemplo, se você pegar o mercado, o montador da estrutura metálica, você contrata a fábrica de estrutura metálica, ela monta a estrutura metálica. Você fala, mas eu gostaria de botar, eu preciso colocar a placa pré-fabricada, né, e armar essa placa fabricada e concretar. Ah, não, isso eu não faço. Aí você vai para o cara de concreto. Como o volume é pequeno, o cara te cobra uma fortuna. O que eu estou fazendo? Eu estou capacitando, tá? E agora as fábricas, os montadores, agora separei. A montagem é comigo, eu tenho parceiros que vai me entregar a estrutura pronta, com concreto, com tudo, tá certo? A fábrica vai me fazer só os pilares, que é onde eu tenho soldas, né? E eu estou mudando o projeto todo para todo o vigamento ser feito em centro de serviço por robô, né? Eu já mando a ordem direto para o centro de serviço através do meu projeto, né? Toda a linguagem já é programado dentro da linguagem de máquina do centro de serviço, de modo a cair preço. Então, eu comecei com estrutura metálica a 13,50 o quilo, né? O perfil custa 3,50, né? 3,5. Eu pagava de 13,50 a 14, o mercado já está pagando até 18, eu vou fazer a 9. Minha próxima obra, eu estou fechando tudo a R$ 9,00 o quilo. Entendi. Pela questão da customização e otimização dos cortes, né, das dimensões. É fazer a cadeia conversar, né? A siderúrgica conversa com a fábrica, que conversa com o centro de serviço, entendeu? Isso dentro da estrutura do aço, né? Fora, agora, tem drywall, tem fachada pré-fabricada, que também eu pego na mão de um, pego na mão de já sentamos todo mundo, fazendo projeto junto, todo mundo já está fazendo projeto em BIM, tá? Não é fácil? Não é fácil. Tem problema? Tem. Não é assim, que maravilha, né? Só gênio, né? Não é. Eu sei que falar em BIM hoje é fashion, né? Não é fashion, não. É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Eu brinco até que eu falo, cara, às vezes quem atrapalha muito a gente na implantação do BIM são os próprios vendedores de software BIM. Porque eles vendem que é tudo um clique, aí você vai dizer que não é, o cara, não, eu fui para uma palestra de um cara que você clicava, saía um orçamento, você clicava, saía a compatibilização, então isso atrapalha um bocado. Eu estava lembrando aqui o senhor comentando, né, da época ali que eu e o Fabrício trabalhamos ainda de uma forma ainda mais, assim, não tão digital, né? Os primeiros experimentos que a gente trabalhou junto, eu me lembro que do primeiro para o segundo, até a engenheira, você estava falando dessa questão da customização, do cuidado com a modulação, eram 2 empreendimentos que tinham a mesma quantidade de apartamentos. E o orçamento de esquadrias de um para o outro ficou a metade, né? E aí a engenheira me ligou, André, você errou, o orçamento está errado, como pode? Esse empreendimento tem 200 unidades, o próximo também tem 200 unidades, o orçamento ficou a metade, né? E aí o Fabrício, depois a gente viu que não houve uma otimização, né? Não houve uma perda de valor para o cliente final, não houve uma redução extrema. Na verdade, né? Mas foi a cabeça de um administrador com um engenheiro, olhando assim, cara, como é que a gente transforma essa janela tudo em seção igual, tudo em metragem igual, tudo. Na verdade, aí ficou muito mais barato cortar a barra, cara, o preço caiu. No primeiro, a gente não tinha tido tempo de olhar isso com cuidado, né? Mas no segundo, assim, cara, vamos olhar para isso aqui com mais cuidado, com um pouco mais de atenção. E falando de BIM, né, eu estava falando do seu falando aí,
Cara, a gente implementei BIM, né? Na época que eu estava na construtora ainda, a gente começou a implementação e nós ficamos 2 anos discutindo BIM sem botar a mão no software, né? Tipo, primeiro vamos combinar o que é BIM, depois a gente começa a falar de software. Porque tem gente que acha que é tipo, instala o software e sai desenhando, né? E realmente, faz um cursinho de 1 semana e é perito em BIM. É, isso aí, é verdade. É por aí. Mas depois que vira, o resultado é fantástico. Legal. Fabrício, aqui um ponto que eu queria, só para deixar claro aqui para o pessoal, tá? É o seguinte, tu falou muito nessa questão da mudança, né, do trabalho braçal, né, para o trabalho mais intelectual, né? O engenheiro vai precisar engenheirar mais, né? Ser mais engenhoso e menos operacional, né? Para a tua experiência, né? Você que já, digamos assim, já teve nessa posição aí de gestor no alto nível hierárquico da operação de uma construtora, passou por esse processo de transformação digital e hoje está vendo várias outras. Qual é a mudança de perfil que você vê nesse profissional de engenharia para que ele não seja trocado por um robô? Eu vejo muita gente, né, quando a gente fala nessa questão da tecnologia, né, muitos profissionais, até profissionais de uma faixa etária nova e tal, o cara fica preocupado, pô, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer e tal? O que tu falaria para esse pessoal que está iniciando nesse processo, que está entrando nessa mudada de chave em relação ao mercado? André, tem 2 coisas, né? Primeiro, eu acho que a máquina vai fazer aquele trabalho que o homem nunca deveria ter feito, que é um trabalho desestimulante, um trabalho, né, de pouca inteligência, um trabalho, eu chamo de trabalho cartorial, quase carimbatório, né? Tipo, esse trabalho, cara, as pessoas, assim, é só você ver o maior índice de turnover, né, nas empresas, são nessas funções em que a pessoa baixa, clica, digita, ou seja, não tem inteligência, né? não tem estímulo para a pessoa evoluir ali. Então, agora, eu vou pegar o exemplo dos 2 engenheiros que estão aqui comigo, o teu exemplo e o exemplo do seu outro. Se a gente for olhar hoje o que vocês fazem, vocês, obviamente, deslocaram um pouco a visão, né, do problema da engenharia para o problema de processo, ou seja, vocês estão com olhar, né, vocês construíram uma visão de gestão de processo, gestão de sistema construtivo, de resolver não só o problema da engenharia, mas o problema da entrega de valor, tanto para o investidor quanto para o cliente. Então, assim, o que eu tenho visto, e aí, pegando até o exemplo, né, da engenheira que a gente falou lá, que trabalhou com a gente, ela era uma engenheira que veio do mundo de engenharia de produção, ou seja, naturalmente ela acabava tendo uma visão um pouco mais de processo do que uma visão mais voltada para a resolução do problema de engenharia. Então, o que eu tenho visto obviamente, o problema de engenharia não vai desaparecer, né? Mas eu acho que, assim, uma das coisas que eu acho que o BIM pode trazer resolver os problemas de engenharia onde eles deveriam ser resolvidos, que era o projeto, né? E não deixar para resolver os problemas de engenharia na obra. E a obra é mais um viés de olhar muito mais para a produção, para o encadeamento dos sistemas, né? Para fazer essas coisas funcionarem melhor e mais rápido, né? Do que ficar voltado para resolver aqueles problemas que no fim do dia não eram resolvidos em projeto, né? Que no fim era isso. O cara fazia um projeto lá, né, mais ou menos, mandava para a obra e metade dos problemas tinham que ser resolvidos no dia a dia na obra. Então, Fabrício, a maior parte das decisões na obra nem são feitas pelo engenheiro. E eu não conheço, né? Assim, eu não conheço uma obra que pronta, que 100% das decisões não tenham sido tomadas. Se não foi tomado pela engenharia, alguém tomou. Alguém tomou. E aí é onde tem os problemas. Concordo. Então, eu acho que essa mudança de perfil aí que, assim, eu tenho visto, né? Esses engenheiros que estão vindo com uma cabeça um pouco mais voltada para processo, que estão, né, e não por coincidência, são os que estão entendendo o BIM mais rápido, né? Estão pegando essa ideia do BIM mais rápido. Então, cara, é o que eu tenho visto por aí, tá? Legal. Eu lembro eu acho um comparativo bem legal, do BIM com a questão do fluxo de caixa descontado. Quando você faz uma projeção de fluxo de caixa, que você traz a valor presente, o valor fica bem pequeno, porque você usa uma taxa de desconto. É a mesma coisa, você pega o problema do BIM, traz a valor presente, né, para resolver hoje, não lá na obra, né, ele fica bem menor, porque você vai lá com um clique, ajusta, manda para o projetista, agora depois que está feito, né, aí a coisa começa
a complicar, tá? Eu vou fazer que O tem investimento em processo, o pessoal reclama dizendo que é caro, né? E imagina não investir, é muito mais caro. Tem uma pergunta aqui para o professor Ceoto. Qual tipo de fundação usado nesse empreendimento da Urbic? Ricardo Alexandre perguntou aqui. Até agora nós utilizamos hélice contínua, mas podemos usar sapata, podemos, assim, hélice contínua. Vamos começar agora a utilizar, nós estamos agora fazendo uma obra que vai ter 3 subsolos, nós vamos utilizar perfil metálico, né? E vamos utilizar estaca-prancha para, em vez de parede diafragma. É um desenvolvimento que nós estamos fazendo, incentivando a Gerdau aí, para fornecer essa estaca-prancha lateral, né? Ou seja, nós queremos desenvolver a construção metálica como um todo, como um sistema como um todo, não como pecinha. Legal, legal. Tem um comentário aqui legal, né, do Luiz Augusto falando, interessante a obra do professor Ceoto, né, obra limpa, montando a fachada sem tela, sem sujar a vizinhança, legal. Tem algumas pessoas aqui, o Leandro Moreira, amigo lá de Recife, né, consultor de qualidade, parabenizando a gente pelo webinar. Ele perguntou aqui, quanto à tecnologia dos processos empregados em seu negócio? Isso contribui com o atendimento dos requisitos da norma de desempenho? Sempre. Isso é ticket de entrada. É muito mais fácil você cumprir a norma de desempenho com a construção industrializada do que com a convencional. Você pega uma parede de drywall, por exemplo, só para dar um exemplo, né? A parede de drywall. Vocês gostam de ir a cinema, né? Aqueles Cinemarks da vida do shopping, você acha que com aquele som gigante de 100 decibéis, né? 70, 80 decibéis, as paredes que isolam, são 8 salas, 10 salas de cinema, as paredes que isolam cada sala de cinema é feito com drywall, não é feito com alvenaria. Porque se fizesse com alvenaria, ia ter que ser alvenaria de 1 metro de largura. Aí ia ser só parede, não ia ter espaço para a sala de cinema, né? Então, assim, quando você pega uma parede convencional, você rasga ela para botar um eletroduto, você acaba com o som, você acaba com tudo, né? Aliás, você nem sabe se acabou ou se não acabou, né? A parede de drywall é a parede de engenharia. A fachada pré-fabricada, que por dentro recebe drywall, também é uma fachada de engenharia, né? É totalmente diferente daquelas fachadas que de pendura o pessoal no balancinho, chapa massa de qualquer jeito. O engenheiro eu nunca vi um engenheiro pendurado em balancinho para verificar a qualidade. Tá? Então, ou seja, a fachada, que é o envelope do prédio, que é um dos itens mais importantes para a vida útil do prédio, é tudo decidido pelo operário. Nem controle de qualidade nós não temos, em 100% das obras. Tá? A minha não. Toda a inspeção é feita pelo engenheiro da Stone, entendeu? A vedação em dupla colagem de silicone estrutural e assim por diante. É completamente diferente você praticar engenharia ou praticar a construção que é tipo roleta russa, né? Quando você faz a construção convencional. Legal, legal. Excelente, André, excelente. Pode falar, Fabrício. Tem um ponto que eu sempre falo que é o seguinte, né? Eu acho que uma das coisas que impediu a construção civil de evoluir em tecnologia é a incapacidade que ela tem de prototipar, né? Um negócio que na indústria automobilística é antigo, né? E eu acho que uma das coisas que a construção off-site vem a trazer, e principalmente nessa linha da norma de desempenho, né, é que você consegue começar a prototipar pedaços e etapas da obra, né, em fábrica, testar performance térmica, performance acústica. Então, provavelmente, eu acho que em breve a gente vai ter aí, de fato, bastante diferença na entrega de norma de desempenho de obras desse tipo para obras convencionais, pela capacidade que tem de prototipar as coisas. As minhas obras eu quero entregar no nível mais alto, o nível de desempenho mais alto da 15575. Ponto. Isso é ticket de entrada para mim. Perfeito, perfeito. Excelente, excelente. Pessoal, a gente já está finalizando aqui o nosso evento, tá? Eu queria agradecer muito Fabrício, Ceoto, por terem contribuído para
de forma fundamental para a realização desse evento, né? Agradecer pelas palestras que vocês prepararam, né? Prepararam especialmente para esse evento. Muito obrigado. Muito obrigado pela parceria de sempre, pela força que vocês dão para a gente aqui da Aval, com o Agilent, né? Agradeço também as pessoas que me ajudaram a elaborar esse webinar, divulgar, né? Divulgando, né? As pessoas que estão aqui assistindo junto com a gente, né? Muito obrigado a todos, né? Desejo boa noite a todo mundo e queria pedir aí para o Ceoto, para o Fabrício fazerem as suas considerações finais para a gente encerrar aqui o nosso evento. Vamos lá, Fabrício. Vou agradecer a oportunidade, André. Obrigado pelo convite novamente, né? Sempre um prazer estar contigo aí. Eu tenho uma relação já de anos aí, de bastante tempo, bastante trabalho produzido junto. E aquilo que a gente puder fazer para enaltecer o debate e provocar e gerar algum desconforto para essa cadeia andar um pouquinho mais para frente aí, para a gente ter uma cadeia mais ajustada, mais eficiente, com menos aplicação de capital, né? Com menos risco envolvido no ciclo construtivo. Cara, a gente está sempre à disposição e agradecer também a parceria aí e a presença do professor Ceoto. Foi um prazer aí estar com ele. Eu vou fazer as palavras do Fabrício e as minhas, né? Eu vou me sentir muito feliz se, de alguma maneira, né, eu pude, né, junto com o Fabrício, aí, colocar uma minhoca na cabeça dos engenheiros e arquitetos que estão escutando essa palestra, né, de modo a terem compromisso, né, a se sentirem compromissados com a modernidade, né, e compromissados em aprender a aprender, né, e compromissados em serem inquietos, né? Nunca tentarem serem condescendentes com a mediocridade. Tá? Então, se nós conseguimos colocar isso na cabeça de vocês, foi um prazer gigante e é o que eu espero. Eu quero agradecer muito, André. Um grande abraço a todos. Foi um prazer muito grande. Ok, pessoal. Obrigado. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço. Valeu. Tchau.